Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco e estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por escopo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, recém-lançados pela editora Juruá de Curitiba. É com grande satisfação que nós informamos que faltam poucos exemplares a serem comercializados no site da editora, e aqueles que desejarem acompanhar o nosso curso através do nosso livro terão que se agitar prontamente para conseguir adquirir os últimos exemplares. Esta é a nossa aula de número 37 do nosso curso, e nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito do artigo 71 da Consolidação das Leis do Trabalho, que tivemos a oportunidade de iniciar na nossa aula anterior. E estaremos também envidando nossos esforços no sentido de discutir o artigo 72 consolidado, que se encerrará os nossos estudos a respeito dos intervalos existentes na jornada de trabalho dos empregados na forma prevista em lei. Com relação ao artigo 71 da Consolidação das Leis do Trabalho, resta-nos informar, por final, que os intervalos interjornada, que nós vimos na aula anterior, se destinam tanto à alimentação do trabalhador quanto ao seu descanso ou à recuperação das forças despendidas durante a jornada de trabalho, eles não fazem parte da jornada propriamente dita. Todavia, é preciso alertar para o fato de que os acordos coletivos de trabalho e as convenções coletivas de trabalho têm o poderio de estabelecer situações a respeito dos intervalos interjornada para descanso e alimentação, no sentido de que eles podem trazer em si cláusulas que vão permitir a inserção deste intervalo na jornada de trabalho dos laboristas atingidos pela categoria profissional representada. É preciso, no entanto, afirmar que não há a mínima possibilidade de que um acordo coletivo ou uma convenção coletiva de trabalho venha a suprimir este intervalo, porque, como vimos em passagens anteriores do nosso estudo, estes intervalos são afeitos aos preceitos de medicina e segurança do trabalho e, portanto, não estão infensos à negociação coletiva, desde que não seja para suprimir ou para transformar este ato interjornada em uma questão ínfima, abaixo de como hoje prevê a jurisprudência dos nossos tribunais especializados do trabalho, de 30 minutos. Portanto, respeitadas todas as normas
relativas à medicina e segurança do trabalho, todas aquelas situações previstas para a garantia do cumprimento deste benefício pelo empregado, pode haver sim a limitação deste hiato, mas apenas e tão somente até os 30 minutos. Bom, isto é o que nos cumpria dizer a respeito do artigo 71 da Consolidação das Leis do Trabalho. Agora passaremos a estudar o artigo 72, consolidado, que, como já dissemos, ele fecha o nosso estudo e fecha também as determinações legais seletistas a respeito dos intervalos que podem ser destinados ao trabalhador durante a jornada de trabalho propriamente dita. O artigo 72 da Consolidação das Leis do Trabalho diz que nos serviços permanentes, é importante observar, serviços permanentes de mecanografia, datilografia, escrituração ou cálculo, a cada período de 90 minutos de trabalho ininterrupto, o laborista tem direito a um intervalo de 10 minutos não deduzidos da jornada normal de trabalho. Olha, é preciso algumas considerações a respeito deste artigo 72 da Consolidação das Leis do Trabalho. Em princípio, é preciso que nós nos adaptemos à realidade atual dos serviços de mecanografia, lembrando sempre que a CLT ela foi implementada em época bastante diferente da nossa atual, onde ainda não existia com larga escala o computador pessoal, os notebooks, os tablets, os próprios aparelhos celulares, e que naquela época a utilização de mecanografia ela ainda estava prevista com relação aos serviços datilográficos, ou seja, aquelas antigas máquinas de escrever que hoje já não fazem mais, com raríssimas exceções, parte do nosso universo normal de nossas vidas. Então, onde se verifica o serviço de datilografia, tem que se entender hoje o serviço que se utiliza do computador, ou seja, aqueles serviços que são destinados à composição documental de várias sorte, que se utiliza do computador para tanto, e não mais da máquina de escrever. Então, por isso, é preciso entender que datilografia está equivocado para os dias de hoje, e a reforma trabalhista, como vemos apresentando durante todo esse nosso estudo, ela perdeu novamente grande oportunidade de atualizar a consolidação das leis do trabalho quando não ampliou ou não modificou os termos deste artigo 72 para adaptá-los ao momento atual. A escrituração e o cálculo nós também hoje podemos ver com certa ressalva, já que esses dois modelos de atuação, eles também hoje são afeitos aos universos computadorizados e não mais
estão destinados, como antigamente, como a época da consolidação das leis do trabalho, ao sistema manual, e hoje tudo é feito através do computador. Mas remanesce ainda a regra deste artigo 72, que quando o empregado trabalhar vinculado a esse tipo de serviço, ele terá cada período de 90 minutos de atuação segura e correspondente à consecutividade necessária, ou seja, toda vez que ele completar 90 minutos, ele terá direito a uma pausa de 10 minutos para se fazer com que ele possa recuperar a normalidade da sua mente, já que esses serviços exigem uma exacerbada atenção do laborista e, portanto, eles devem ser apresentados com as ressalvas para evitar-se o desgaste excessivo e a implementação de acidentes e doenças profissionais relativas a esse tipo de trabalho. Essa duração, como vimos pelo próprio texto da lei, ela de 10 minutos intervalares, ela não faz parte da jornada normal. E aqui cabe uma outra observação a respeito do artigo 72, é que esse intervalo não suprime, por exemplo, a necessidade de se dar, após 6 horas ininterruptas de labor, ao trabalhador a oportunidade do hiato intrajornada para descanso e alimentação, que vimos estar previsto no artigo 71 da Consolidação das Leis do Trabalho. Portanto, além desses intervalos de 10 minutos, o trabalhador também terá direito à hora intervalar para descanso e alimentação, desde que sua jornada, por óbvio, seja superior a 6 horas. E entre 4 e 6 horas, o intervalo de 15 minutos também será devido ao trabalhador. É importante que nós ainda analisemos a situação de que todos esses intervalos que nós estamos a discutir, desde os artigos primeiros a respeito deste modalidade de hiato interjornada ou entre jornadas, eles são de natureza indispensável, já que afeitos aos princípios de medicina e segurança do trabalho. Portanto, é preciso levar em conta a obrigatoriedade desta prestação pelo empregador em relação aos seus empregados. Era isso que nós gostaríamos de trazer para vocês nesta nossa aula de hoje, e aproveitamos a oportunidade para pedir a vocês, mais uma vez, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, para que nós possamos, além de continuar o nosso serviço de divulgação do conhecimento de forma gratuita ao maior número de pessoas, ainda possamos ter esta possibilidade de ampliar cada vez mais o número de alunos interessados nos temas de direito do trabalho material e processual. Muito obrigado a todos.